Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Hoje iremos continuar nosso assunto sobre a eletrônica e dessa vez vamos falar sobre a corrente elétrica. Exatamente. Na aula passada nós estudamos sobre a tensão elétrica, DDP, né, a diferença do potencial, e hoje iremos estudar a corrente elétrica. Bem, elas são coisas diferentes. Não sei se vocês vão lembrar, caso não lembrem, vejam o outro vídeo, o anterior a esse, que lá vai explicar bem melhor o que é a tensão. A tensão, ela é a força necessária para movimentar os elétrons. Sabemos disso, aprendemos na aula passada. Muito bem. E então, o que seria essa corrente elétrica? Bem, a gente já falou da corrente em outras aulas e sabemos que ela é o quê? O movimento dos elétrons. Exatamente. Eu acredito que vocês lembram que eu já falei algumas vezes que a corrente é essa movimentação dos elétrons. Mas temos alguns outros conceitos. A corrente elétrica, ela também pode ser considerada uma consequência da tensão elétrica. A tensão, ela é o que vai fazer o movimento. Então, a consequência desse movimento vai ser a nossa corrente elétrica. É a consequência da ação da tensão. Isso seria o quê? É o próprio movimento que a tensão vai levar os elétrons a fazer. Vocês lembram que a tensão é a força, né? Então, ela vai levar os elétrons a realizar esse movimento. E o último exemplo aqui, o último conceito que temos, é que a corrente é o próprio fluxo dentro do condutor. Ela vai ser o próprio fluxo dentro do nosso condutor. Dito isto, eu acredito que vocês podem vir me perguntar: mas professor, o que é esse fluxo que o senhor está falando? O que é que são esses elétrons que o senhor fala quase toda a aula? Por que eles se movimentam? Como é que funciona? O que é o elétron? Bem, eu não vou entrar em assuntos da química, mas eu vou trazer um exemplo para que vocês entendam mais fácil como é que funciona esse elétron dentro da nossa energia. Para isso eu quero que vocês comparem mais uma vez a energia com a água. Eu sempre vou fazer esse exemplo porque elas são muito parecidas mesmo. Então, vamos aqui imaginar um rio. O rio, ele corre, sua água corre, e essa água é formada, a água do rio é formada de várias pequenas gotas que juntas formam um rio. Não tem nem como contar quantas gotas tem dentro de um rio, né? Porque é muita coisa. Vamos comparar isso com o elétron. O elétron é como se fossem essas gotinhas, só que na energia. Sabendo disso, a corrente é o quê? É simplesmente os elétrons correndo dentro de um fio, da mesma forma que a água corre num rio ou dentro de um cano. Então, os elétrons, eles são partículas bem minúsculas que a gente não consegue nem enxergar. Se comparar com a gota, ele é mais de 1000 vezes menor que uma gota. Bem mais. Então, podemos entender que esse fluxo, esse movimento, é como se fosse a água corrente de um rio. E os elétrons estão passando, formando a própria corrente. Então, podemos comparar assim, a grosso modo, que os elétrons são como as gotas de um rio, ou de um mar, ou de uma água encanada. Agora nós entendemos como um elétron se movimenta. Porém, temos que saber também em que locais, em que tipos de materiais ele consegue se mover. Exatamente. Nem todo material
consegue conduzir esses elétrons. Não consegue criar esta corrente. Por quê? Porque existem materiais condutores e materiais não condutores. Os materiais condutores, eles facilitam esse movimento dos elétrons. É como se fosse uma estrada sem nenhum carro. Ela vai facilitar a passagem, não vai? Então, um condutor é como se fosse um facilitador da corrente. Ele facilita o movimento desses elétrons. E pelo contrário dele, temos o não condutor. O não condutor, na verdade, ele vai dificultar ou até mesmo impedir que esses elétrons se movimentem com facilidade, que são chamados os materiais não condutores ou isolantes, e um nomezinho chamado dielétricos, que significa que eles não vão conduzir energia elétrica. E quais são os exemplos? Vamos lá para os condutores. Nos condutores temos os próprios fios, né? Que são feitos de cobre ou bronze, que são condutores. O ferro, alumínio, os metais em geral. Todos os metais, em sua maioria, são condutores de energia elétrica. E quais seriam esses não condutores? Os não condutores são a borracha, o látex, que é parecido, o plástico. Vocês sabem? O fio por fora ele é de plástico, então o material não condutor junto com o material condutor. O material não condutor vai estar protegendo o material condutor. Temos que mais? A madeira, o vidro, entre outros materiais que não vão conduzir a energia elétrica. Ou eles não conduzem, ou conduzem muito pouco, que não dá nem para perceber que tem energia ali dentro. Pois é, então essa é a diferença entre condutores e não condutores ou dielétricos. Bem, pessoal, eu trouxe aqui alguns materiais para que a gente entenda melhor como é que funciona essa corrente elétrica. Bem, eu esqueci de mencionar que a corrente ela normalmente vai fluir do polo negativo para o positivo. Mas vamos ver como é que ela funciona agindo dentro desse motorzinho. Bem, o que eu tenho de material aqui? Eu tenho uma pilha, um motor e um pedacinho de EVA para fazer aqui o meu experimento. Bem, pessoal, o motor ele já vem com as suas ligações feitas e ele tem sempre uma perninha negativa e uma positiva. Ao ligá-lo na nossa bateria, ele vai começar a funcionar. Tá aí ele funcionando. Porém, para a gente conseguir ver melhor, vou encaixar esse pedacinho de EVA na pontinha dele para a gente conseguir ver o que está acontecendo no seu movimento mais facilmente. Aí, eu botei um pedacinho de EVA só para a gente ver melhor. Ó. Então o nosso EVA está girando. Vou parar aqui. Percebam que quando eu ligo ele está girando para a direita. Mas olhem aqui o que acontece quando eu viro a pilha. Ela estava assim, eu vou virar ela para cá. Girei a pilha. Vamos conectar novamente. Agora está girando para a esquerda. Mas por que isso acontece? Mais uma vez. Ele vai girar para a esquerda. E se eu virar a pilha para a direita.
voltei agora, pessoal, para a gente concluir a nossa videoaula. Bem, vocês viram aí que o nosso pequeno exemplo, ele vem mostrar que a bateria, a posição que a bateria está, ela muda o sentido do giro desse motorzinho. Mas por que isso acontece? É muito simples. Ao mudar a bateria de posição, eu estou trocando o ponto inicial do meu movimento. Então, se ele movimentava de uma forma, quando eu troco, ele vai se movimentar de maneira inversa, porque eu troquei o positivo pelo negativo. Então, meu sentido da corrente ela vai mudar, porque no inicial, na maneira inicial, ela está girando para um lado. A partir do momento que eu troco essa bateria, ela vai começar a girar para o outro lado, porque eu inverti o sentido da nossa corrente elétrica. Compreenderam? De uma maneira, da primeira maneira lá, ele vai girar para a direita. Quando a gente inverte, ele gira para a esquerda e vice-versa. Isso acontece porque, ao trocar o lado da bateria, eu inverto a corrente. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.